Olá, turma do 6º e 7º ano. Que bom estar aqui com vocês para mais uma aula de matemática. Então, vem comigo, Andresa Sacramento, porque hoje eu quero continuar desvendando os mistérios da matemática. Então, vamos lá. Hoje eu trago aqui para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho, a unidade temática números. Lembram que na aula passada eu falei que iria trazer mais detalhado aí a divisão, e aí eu quero trazer a ideia da divisão euclidiana, tá? Criada pelo matemático Euclides, beleza? Então se liga, vem comigo que a gente vai trabalhar aqui a habilidade 03 do 6º ano. Então vamos lá, vamos começar pensando um pouco. Se liga aqui no que eu trago para que a gente possa refletir. Regina imaginou dois números quaisquer. Multiplicou cada um por 3, depois multiplicou o produto de cada um por 4, dividiu por 2 e multiplicou por 5, obtendo os resultados 150 para o primeiro número e 90 para o segundo número. Tente descobrir quais eram esses números. Opa! Eita, professora, quanta operação a ser feita? Eu não entendi, foi nada. Mas calma, calma que a gente vai entender no decorrer da nossa aula, com toda a explicação que vem por aí, tá? Então se liga aqui, porque primeiramente eu quero relembrar a ideia de divisão. O que é que traz aí para o trabalho de divisão e que ideia ela traz, que ligação ela tem com a multiplicação. Lembra que a gente falou na aula passada? Mas eu vou dar uma retomada rapidinha aqui para que a gente possa continuar. A divisão é um processo de verificação da operação de multiplicação. Ou seja, é a operação inversa da multiplicação, tá? Eu posso verificar se a operação de multiplicação está correta utilizando a divisão, né? Então, eu faço essa verificação em relação à operação de divisão. Ou vice-versa, né? Eu tenho uma operação de divisão e eu posso verificar utilizando a multiplicação. Elas são inversas, elas têm essa possibilidade, né, de trabalharem em conjunto, feito lá a adição e a subtração, que também são inversas. Beleza? Então, observando aqui, a gente tem a representação do dividendo, que é o número 36 aqui, que eu vou usar, né, na relação de divisão. Divisou o 3, o quociente 12 e o meu resto aqui foi 0. Lembra lá que a gente trouxe mais ou menos a ideia da divisão exata na nossa aula passada? Aqui eu vou trazer a ideia da divisão exata e não exata também, para que a gente possa ampliar mais esse conhecimento da divisão, tá? Então, 36 dividido por 3 vai dar 12. Por quê? Se liga aí nessa dica. Por que essa ideia da multiplicação ser inversa da divisão e a divisão ser inversa da multiplicação? Porque, vejam, se eu estou dividindo 36 por 3, eu vou ter um valor que multiplicado a 3 vai dar o valor do dividendo, tá? Então, que número multiplicado a 3 vai dar o valor 36? 3 vezes 12, tá? Então, eu preciso dessa relação de entendimento que a multiplicação e a divisão, elas são inversas e elas vão sempre estar trabalhando aí em conjunto, beleza? Geralmente, o símbolo utilizado para a operação é o símbolo de divisão, né? Que a gente vê aí que tem o tracinho, supor aí o tracinho da fração e dois pontinhos, né? Aí, intercalando aqui esse traço. Mas também podemos encontrar casos em que dois pontos e essa barrinha, né? Esse símbolo aqui, são utilizados como sinal de divisão. Beleza? Deu para entender? Vamos seguir? Vamos lá, que tem muito que a gente conhecer aqui hoje e eu quero que você saia da aula aí levando todo esse conhecimento para a sua sala. Então vamos lá comparar uma divisão exata de uma divisão não exata. Numa divisão exata, o quociente multiplicado pelo divisor é igual ao dividendo. Lembra que eu trouxe agora o exemplo do 36 dividido por 3? Que número multiplicado a 3 vai me dar 36? Então, na divisão exata, o quociente multiplicado pelo divisor, achei o quociente, dividi aqui, ó,
10 dividido por 5 vai dar 2. 2 é o quociente. Se eu pegar o quociente e multiplicar o divisor, que é 5, eu vou encontrar quem? O dividendo, que é 10. Então, ó, 2 vezes 5 igual a 10, tá? Quociente vezes divisor igual ao dividendo. Deu esse resultado? Ela é exata. Mas quando é que ela não é exata? Numa divisão não exata, o quociente multiplicado pelo divisor adicionado ao resto é igual ao dividendo. Lembrem-se, quando eu não continuo a divisão, sobrou um resto, eu não tenho ali um valor que eu possa continuar a divisão dentro do conjunto dos números naturais, né? Porque ele pode ser continuado sim. E a gente vai encontrar o quê? Um número decimal, se eu continuar a divisão. Lembram disso? Eu acho que eu trouxe na aula anterior, né, alguma fala sobre isso. Agora lembrei, na divisão lá que a gente percebeu que ela não tem aí a propriedade de ser comutativa. Lembram disso? Né? Que aí eu não poderia fazer o quê? Inverter as divisões. Que quando eu invertia, né, ela é a divisão dos dois valores. Então, quando eu invertia os valores para a divisão, o que é que ocorria? Iria dar um valor diferente. E aí corre muito o caso de um número menor, por exemplo, 2 dividido por 5, né? É diferente de dar um valor aí exato, né? Eu posso dividir 2 por 5? Sim, vai dar um número decimal. Mas 5 por 2, ele vai fazer o quê? Eu vou poder dividir por 2. 2 vezes 2, 4, né? Subtrai o 4 do 5, vai sobrar 1. Então, até aí, tudo tranquilo, eu pude dividir. Dentro do conjunto dos números naturais. A partir do momento que sobrou o resto e eu não continuo essa divisão, eu estou trabalhando o conjunto dos números naturais. Se eu continuar, eu estou lá no conjunto dos números racionais, trabalhando a divisão com números decimais. Aí, chegando ao quociente de números decimais. Beleza? Então, aqui, ó, 11 dividido por 5 vai ser igual a 2. Que restou 1. Por que isso? 11 dividido por 5 vai dar 2, por quê? O que é que eu vou fazer? Que número vai ser multiplicado a 5, que dá exatamente o dividendo ou próximo do dividendo, né? Então, ele tem que dar um valor menor do que o dividendo, ou um valor igual ao dividendo. Então, 11 dividido por 2, 5. 2 vezes 5, 10. Quando eu subtraio 11, né? 11 menos 10, eu vou ter quem? 1, com o resto, né? Dessa resolução. Então, 2 vezes 5 igual a 10, mais 1 igual a 11. Beleza? Então, numa divisão não exata, o quociente multiplicado pelo divisor, adicionado ao resto, é igual ao dividendo. Quociente vezes divisor, mais resto, igual ao dividendo. Beleza? Deu para entender? Se liga aí, porque essa segunda parte aqui é o que a gente vai trazer daí da ideia da divisão euclidiana, tá? Que aí é a divisão criada por Euclides. Mas aí eu quero trazer aqui para vocês também uma ideia de subtração sucessiva para o trabalho de divisão, tá? Podemos efetuar a divisão abaixo utilizando o algoritmo da divisão por subtrações sucessivas. Que é isso, professora? Temos o dividendo, divisor, quociente e resto. Eu vou fazer a divisão dessa operação aqui sendo com subtrações. O que é que a gente vai fazer? Ó? 24 dividido por 6 vai dar 4, né? Porque 6 vezes 4, 24. 24 menos 24, zerou. Professora, como é que eu posso fazer isso para encontrar esse quociente aqui? Toda vez que eu subtrair o divisor do número que eu estou utilizando aí no dividendo, eu vou encontrar um novo valor, tá? Então, ó, 24 menos 6, 18. Vamos subtrair o 18 agora para o 6? 18 menos 6, 12. 12 menos 6, 6. E 6 menos 6, 0. Zerou, chegou no final. Ou restou ali só um pouquinho e eu não consigo mais subtrair pelo 6. O que é que ocorre? Parei. Quando eu paro aqui, o que é que eu vou fazer? Qual foi a quantidade de vezes que eu utilizei o número 6 aí na subtração? 4 vezes, não foi isso? 6 aqui, 6 aqui, 6 aqui, 6 aqui. Quantas vezes ele está repetido? 1, 2, 3, 4. 4 vezes o número 6.
Olha lá a relação com a multiplicação. Então, quem é meu quociente? 4. Eu sei que se eu dividir por 6, eu vou ter 4 como quociente para o resultado dessa divisão, utilizando a subtração sucessiva. Beleza? Ah, professor, um número muito grande eu vou demorar muito. Claro que não, a gente não vai para a ideia do número muito grande, né? Que também tem suas técnicas. Eu posso ter um número grande aqui e fazer essa subtração por uns múltiplos de 6, que eu poderia usar os múltiplos de 6 aqui, né? Poderia ou não poderia? Poderia sim, eu poderia fazer aqui, ó, 24 menos 12? Sim. Não ia me dar 12? Menos 12 não ia zerar? Então, quantas vezes eu usei o número 12? 2 vezes, só que eu quero a divisão por 6. 12 é quem? 6 mais 6. Então, quantas vezes eu estou usando o número 6? 4 vezes. Beleza? Então, aí vai dar a ideia de você ir raciocinando, pensando e encontrando suas estratégias de resolução. Então, o algoritmo de divisão por subtrações sucessivas ou estimativas também é conhecido por algoritmo americano e está relacionado à ideia de repartir igualmente, tá? Então, numa operação de divisão exata, eu posso utilizar isso aqui, mas da não exata também, porque se sobrar aqui, eu não posso continuar a subtração, né? Porque eu não vou ter mais, por exemplo, sobrou 1 aqui, digamos que tenha 25 aqui, sobrou 1, eu vou poder subtrair 1 menos 6, não, que eu já entro no conjunto dos números inteiros. Então, parou aí, ó, eu tenho um resto e tenho 4 como quociente, tá bom? Beleza? Vamos seguir. Seguindo então para a nossa aula, o que é que a gente encontra aqui? Eu quero trazer a divisão euclidiana. Uma das propriedades mais importantes dos números naturais é a possibilidade de dividir um número por outro com resto pequeno. Essa é a chamada divisão euclidiana, tá? Então, essa relação da divisão euclidiana vai para aquela questão da divisão não exata, em que eu tenho aquela operação, ó. O que é que a gente fez? Se eu fizer quociente vezes divisor mais o resto, eu não tenho dividendo? A mesma relação aqui, ó. O meu dividendo aqui é o A, o B é o divisor, Q quociente e R resto. Vejam que o dividendo vai ser igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. Em que R é maior ou igual a 0, tá? Então, eu posso trazer também a equação exata aí, a divisão, perdão. Eu posso trazer também aí a divisão exata e a divisão não exata. Porque se o resto der 0, essa operação aqui também vai ser satisfatória, tá? E R menor ou igual a B menos 1. Beleza? Vamos seguir. A vai ser igual a Q vezes B mais R com R maior ou igual a 0, menor ou igual a B menos 1, tá? Então, sejam dados esses números, é importante que B seja maior do que 0 e A qualquer. Beleza? Então, por que maior do que 0? Porque lembra que B aqui é o meu divisor e eu não posso dividir por 0? Lembra que a gente trouxe lá na relação de divisão? Bem lembrado isso? Então, é importante que B seja maior do que 0. Beleza? E A qualquer número. Ok? Vamos seguir. Então, a divisão euclidiana, vamos trazer um exemplo aqui. Encontre o número natural que, ao ser dividido por 7, resulta um quociente 4. E o resto, o maior possível. Opa, professora, me pegou. Um número natural, que eu não sei quem é, ao ser dividido por 7, vai resultar o quociente 4. Opa, lá vem a história da letra, professora. Então, meu dividendo aí é uma letra, que eu não sei o valor. Isso. Vou dividir ele por 7, acho o quociente 4, e ele diz que o resto é o maior possível. Se eu posso ter resto, qual é o valor aí do número do algarismo que vai representar o resto, né, como maior possível? Se eu estou dividindo por 7, né? Não estou dividindo por 7? Quem vai ser o maior resto? 6.
Porque é um número menor do que 7. Se passar de 7, eu não vou poder dividir ainda. Então, ele tem que estar ali entre 0 e 6. Não é verdade? Porque o 6 eu não vou poder dividir dentro do conjunto dos números naturais pelo 7. Beleza? Então, aqui, ó, N é o número que a gente vai procurar, que eu vou representar aqui. Olha lá a formulazinha que eu trouxe, sem a representação da operação, sem o algoritmo, né, montado da operação. A gente trouxe quem? Aquela representação da tela anterior, que eu trago aí. A igual a Q vezes B mais R. Olha ela aqui. Só que aqui, ó, no lugar do A vai ser o N, que é quem eu estou procurando, igual a 7 vezes 4, porque divisor vezes quociente, mais o resto, que é o meu resto maior possível, tá? Então, vamos lá? 7 vezes 4, 28. 28 mais 6, 34. Beleza? Então, vamos seguir. A partir deste exemplo, podemos concluir que no algoritmo de Euclides, da divisão de A por B, encontramos um quociente Q e um resto R. Tá? Isso é para comprovar que a gente vai ter resto numa divisão pela operação de Euclides. Ok? Deu para entender? Deu para seguir? Então, vamos lá, porque a gente agora vai solucionar o problema. Professora, complicou. Porque a senhora quer 2 números aí. Ali eu tinha uma relação para usar a operação normal. Aqui eu não tenho, professora. Como é que a gente vai analisar? Eu tinha só a operação para ser usada ali, né? A, como eu trouxe, igual a Q vezes B, né? Mais R. Mas assim, eu não vou poder usar isso aqui, professora, porque ele pede para multiplicar cada número por 3, depois multiplicar o produto de cada um por 4, depois dividir por 2, depois multiplicar por 5 e obter o resultado. Ele me dá o resultado, mas eu quero saber quais são os números iniciais. O que é que a gente vai fazer? Gente, se liga, se a operação é inversa, né? Eu estou aqui, ó, ele quer multiplicação, ele quer divisão, e se essas duas operações elas são inversas, multiplicação e divisão, fazer o contrário do que ele está pedindo? Vamos à ordem contrária. 150, eu vou começar. No final, ele não pediu para multiplicar por 5 o resultado que fosse dando a partir das operações que fossem sendo feitas. Eu vou fazer 150 dividido por 5. Vamos lá para a gente entender melhor. Que eu acho melhor você observando daí na tela para que você possa compreender de uma forma mais significativa. Como a multiplicação e a divisão são operações inversas, podemos chegar aos números iniciais trocando as operações de multiplicação por divisão e vice-versa. Partindo do número final. Então, se eu achei 150 e lá no final próximo ele diz que eu tinha que multiplicar por 5, então agora eu vou dividir por 5. 150 dividido por 5, 30, professora. Me lembro bem que a senhora disse que a gente esquece os zeros. E aí, ó, divide 15 por 5 vai dar 3, volta ao zero, eu fico com 30. Beleza. Se na operação estava que era para dividir por 2, aqui o que é que eu vou fazer? O resultado, vou multiplicar por 2. 30 vezes 2, 60. Opa, mas ele pede que eu multiplique por 4. Então, eu vou fazer o inverso. 60 dividido por 4. 60 dividido por 4, 15. Né? Qual é a metade de 60? Né? 30. Então, aí, se eu fosse dividir por 2, seria 30 e 30. Se é por 4, 15, 15, 15 e 15. Então, 4 vezes o número 15. Então, aqui, ó, 15. E agora, 15 vai ser dividido por 3, porque no início da operação, ele pede para que eu multiplique por 3 o número desconhecido. Então, 15 dividido por 3 igual a 5. Ou seja, o primeiro número é 5. Se você pegar a operação todinha que ele dá lá, através desse número 5, você chega ao resultado de 150. Ok? Vamos ver o próximo número encontrado, que ele diz que é 90, e a gente vai fazer o mesmo procedimento. Então, ó, 90 dividido por 5, 18, tá? Então, se liga que você tem que fazer a operação de forma que ela dê correta, tá certo? Então, 90 dividido por 5, 18. 18 dividido... Aqui, ó, lá estaria o quê? Divisão. Aqui a gente vai fazer multiplicação, tá? Lembra lá, ó, que no finalzinho ele diz que é para multiplicar por 5, então aqui eu dividi.
Já antes ele diz que era para dividir, eu vou multiplicar. 18 vezes 2, 36. 36 dividido por 4, porque se era a multiplicação eu vou fazer a divisão, não é o inverso que a gente está fazendo. 36 dividido por 4 igual a 9. E 9 dividido por 3 igual a 3. Então, o número a ser encontrado, o segundo número, é o número 3. Beleza? Deu para entender? Então, se liga nessa relação que é bem importante, dessa inversão, né? Aí dentro da multiplicação e divisão, que é muito importante, porque vão ter situações que vocês precisam fazer essa relação, tá? Então, tranquilo aí para vocês? Espero que sim. Pesquisa mais sobre o matemático que trouxe a ideia aí da divisão euclidiana. Pesquisa mais sobre a divisão euclidiana, as formas de divisão. Pesquisa mais a questão do cálculo mental, de outras formas de estratégias de resolução, que é muito importante. E debate mais com o professor em sala de aula. Beleza? Então, eu trago aqui o que a gente debateu hoje. Divisão é um processo de verificação da operação de multiplicação, ou seja, a operação inversa da multiplicação. O algoritmo de divisão por subtrações sucessivas ou estimativas também é conhecido por algoritmo americano e está relacionado à ideia de repartir igualmente. E no algoritmo de Euclides, da divisão de A por B, encontramos um quociente Q e um resto R. Beleza? Deu para entender? Belezinha! Adorei estar aqui de novo com vocês, as referências da aula de hoje e o meu abraço, porque para mim é sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês, sempre nas terças-feiras para as nossas aulas de matemática. Então, eu te aguardo na próxima terça. Até lá!